A palavra agora aos doutores Paulo Também Blatt, procurador do Conselho Nacional do Ministério Público, e Andresa Duarte Cansado, promotora de Justiça, também do Conselho Nacional do Ministério Público. Também haverá divisão de tempo, o tempo regulamentar de 15 minutos. Não. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, o digníssimo ministro Gilmar Mendes, especialmente pela brilhante iniciativa da audiência pública, saudar ainda a doutora Raquel Dodge, subprocuradora-geral, e a cumprimentar a todos aqui presentes, as autoridades, enfim, a todos os participantes aqui dessa audiência. É sempre uma felicidade ter a oportunidade de falar nessa casa, que é sinônimo de justiça. E eu pergunto a cada um de nós hoje, o que é justiça nesse caso em especial? Como é que nós poderíamos fazer justiça no presente caso? Porque se nós olharmos a situação do cárcere, a superlotação, as condições subhumanas que são impostas aos presos, nós não teríamos dúvida em dizer que há realmente a necessidade de PAD nesse caso pontual. E incontáveis outros casos, quiçá até mais graves que o presente. Todavia, por outro lado, se nós considerarmos a PAD em todos os casos em que houver falta de vagas nas cadeias e condições adequadas também nas unidades prisionais, nós teremos que praticamente pensar no fim do cárcere. E digo isso com muita tranquilidade após a visita a diversos cárceres e, como disse o doutor Edmundo e o doutor Lozecan, quem sente o cheiro do cárcere sabe que, na maioria das vezes, uma pessoa não merece estar naquele local. Enfim, diante dessa situação, nós teríamos que pensar com tranquilidade sobre a vaga, a questão da PAD ou não, tendo ou não vaga no sistema. Será que seria possível acabar com o cárcere no momento atual? Não nos parece que, nesse momento, seria viável o fim do cárcere no país. Uma decisão, portanto, que permita a colocação do preso num regime menos gravoso, ela pode parecer justa quando a gente avalia essa questão da vaga, quando a gente avalia essa questão do cheiro do cárcere, quando a gente avalia a questão da superlotação carcerária. Mas ela estaria resolvendo um caso específico, quando o maior problema não é resolvido, que é o da superlotação carcerária brasileira, de uma maneira geral, e da falta de dignidade dentro das cadeias públicas. De outra sorte, a quantidade de decisões nesse sentido, caríssimo ministro, ela acarreta um outro problema mais grave, o da impunidade, o da descrença na justiça e o da insegurança pública. Nos parece, então, que seria válido nós deixarmos um pouco de lado o discurso bonito, que normalmente é mais conveniente, e começarmos a pensar no que realmente importa em termos de melhora do sistema prisional. O que vem sendo feito para a melhora do sistema carcerário? Por que o cárcere está lotado? Porque não há vagas? Então, nós precisamos trabalhar para que essas vagas existam. Nós precisamos perceber por que é que nós não temos o dinheiro nos estados, como também já colocado anteriormente, por que é que o dinheiro do governo federal não chega aos estados? Será que é uma burocracia excessiva? Será que não é preciso um trabalho conjunto do governo federal e do governo estadual para que os projetos que existam em cada estado saiam do papel e comecem a mudar e modificar essa realidade carcerária? E nós que operamos o direito, nós operadores do direito, o que nós estamos fazendo para melhorar essa situação? É uma pergunta que nós deveríamos fazer. Nossa atenção não está simplesmente voltada para a Lei de Execuções Penais, que também, como dito anteriormente, é uma excelente legislação. Eu acho que é preciso que o olhar agora ele se volte para o momento inicial da ação penal, para o momento em que é feita a prisão em flagrante, para que o operador do direito perceba se é de fato necessária a manutenção daquela prisão. E não agora, no momento da Lei de Execução Penal, em que temos um réu condenado. Se nós tirássemos do cárcere o preso provisório, que está encarcerado indevidamente, muitas vezes um réu primário, ou mesmo alguém que cometeu um furto, provavelmente nós teríamos um menor número de incidência de superlotação nas nossas unidades. Enfim, nos parece mais acertado, nesse momento e no caso específico, incabível a PAD, nesse caso, e na forma como ela vem sendo proposta, ou seja, sem um critério definido para a concessão, sem observância do princípio da individualização da pena,
e, sobretudo, sem avaliação do princípio da proporcionalidade no que concerne aos direitos de cada um de nós que estamos fora da cadeia. A questão é muito mais ampla do que especificamente relativa a um caso único. Ela é muito maior. É preciso que o nosso olhar seja amplo e não restrito. Enfim, se Vossa Excelência, de outra sorte, entender por bem que, nesse caso específico do Rio Grande do Sul, a medida mais acertada seja, de fato, a concessão do regime menos gravoso, que tal decisão, Excelência, se restringe, então, a esse processo, não sendo definida qualquer súmula vinculante, sob pena, e aqui cabe a redundância, de penalização da sociedade brasileira como um todo. Eu passo agora a palavra ao colega Paulo, que vai discorrer um pouco mais sobre as nossas colocações no Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigada. Excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, a quem cumprimento pessoalmente pela iniciativa da audiência pública, excelentíssima senhora subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, receba meus cumprimentos como colega que eu admiro e respeito, autoridades presentes, colegas do Ministério Público, defensores e advogados, meus cumprimentos, meu respeito. O Ministério Público Brasileiro e o Conselho Nacional do Ministério Público têm um compromisso, por força do desenho constitucional que os consagrou, intransigível para com a defesa dos direitos humanos e da liberdade dos cidadãos, vista sobre qualquer perspectiva. Sem prejuízo da assertiva, a questão da progressão que é discutida aqui para a prisão domiciliar, na hipótese em que não haja vagas no semiaberto, encerra uma riqueza de possibilidades que, ao nosso sentir, aconselham uma avaliação ponderada e particular das situações que se apresentam para apreciação pelo Poder Judiciário. A ideia que se defende aqui é a avaliação dos pormenores que envolvam a situação particular de cada detento. Aqui fica a ponderação de que talvez ainda seja prematura a edição de uma súmula vinculante a respeito do tema. E essa situação particular deve postular pedido semelhante com indagações mínimas que irão individualizar sua condição, a condição do detento, a condição do requerente. São avaliações que se fazem em casos particulares, em casos individuais. Qual é o histórico do preso na prisão? Qual o seu histórico criminal? Qual a sua perspectiva de emprego? Qual foi a sua motivação para participar da educação na prisão? Qual foi a sua motivação para procurar trabalhar na prisão? Qual a sua condição familiar? Nós temos no Brasil agentes da condicional, nós temos no Brasil alguém que acompanha essas pessoas. O uso de tornozeleiras. Eu tive contato com uma tornozeleira. É um artefato que não se usa, né? A gente tem chip para colocar em veículos automotores tão pequenininhos, né? E as tornozeleiras são, enfim. De outra parte, eu acho que essa audiência pública acontece porque as condições prisionais no Brasil vão de mal a pior. Fato que a sensibilidade do relator do caso paradigmático se quedou a reconhecer ao promover esse necessário evento. E, nesse ponto, é preciso reconhecer que o encarceramento de pessoas hoje no Brasil supera, e muito, a nossa capacidade de criação de vagas novas, sob qualquer regime. Vimos aqui que temos em torno de 550 mil presos. Imaginemos uma audiência semelhante no dia 27 de maio de 2014. Quem apostaria num número menor? Duvido que alguém aqui apostasse num número menor. O Estado brasileiro não consegue acompanhar o encarceramento que estamos promovendo. Temos que pensar a respeito. Os membros auxiliares do Conselho Nacional do Ministério Público, como também do CNJ, e tantos promotores, tantos juízes presentes aqui na audiência pública, têm viajado por diversas unidades da Federação e constatado as mazelas dos sistemas e as mais variadas hipóteses de desrespeito absoluto aos princípios que devem dar suporte à dignidade do preso. Temos visto presos colocando lonas sobre caminhos formados por esgoto, para dormirem em cima. Temos visto camelódromos dentro do sistema prisional. Temos visto celas com 50 pessoas, onde supostamente deveria haver 6, embora a LEP preveja 1.
é isso que temos visto. Os colegas de São Paulo desconhecem boa parte, quer dizer, certamente não desconhecem, mas, enfim, tem contato até com uma realidade boa demais. E a realidade hoje é de uma situação que piora a cada dia. E a única hipótese de reversão desse quadro caótico é a da diminuição dos encarceramentos no Brasil. E é sob esse ponto que nós temos que ponderar. Foi citado o presidente Mandela, que disse que se conhece um país pela prisão. Então, acho que o retrato do nosso país é o pior possível, né? E eu falo em nome do Conselho Nacional. Se eu falasse em nome próprio, eu iria mais longe. Eu iria debater a questão das drogas, um artigo que foi publicado aqui na Folha de São Paulo em 22 de maio, assinado pelo ex-presidente Fernando Henrique. Fernando Henrique atingiu a insustentável leveza do ser, né? Agora ele pode falar, enfim, já não tem mais tanta preocupação eleitoral. E esse artigo foi assinado por ele, ex-presidente do Brasil, César Gaviria, ex-presidente da Colômbia, Ricardo Lagos, ex-presidente do Chile, Ernesto Zedillo, ex-presidente do México, George Shultz, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Paul Volcker, ex-presidente do Federal Reserve, e Louise Arbour, ex-alta comissária das Nações Unidas. Essas pessoas estão debatendo a questão das drogas. Eu acho que esse é um ponto relevante que a gente deve discutir para ir além da questão casual aqui, individual, que está sendo debatida, porque eu acho que é na questão das drogas que nós vamos superar a questão carcerária no Brasil. A gente precisa tratar dessa questão de uma maneira mais sensível, admitir que é uma questão de saúde pública, admitir que é uma demanda pelas drogas, que é histórica e que faz parte do ser humano. E é a partir desse debate que nós vamos resolver o problema carcerário no Brasil. Eu agradeço. Obrigado. Agradeço ao Dr. Paulo Tauben Blatt e passo, em seguida,